Já parou para pensar como o governo, sei lá, como ele compra as coisas? Desde tipo o material de escritório de um ministério até a construção de uma escola, uma estrada gigante. É um universo, né? E envolve muito dinheiro público. Por isso, é fundamental ter regras bem claras para garantir que esse dinheiro seja ah, bem utilizado. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar fundo nos fundamentos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos do Brasil, a Lei 14.133, que é de 2021. A gente tem um material bem completo aqui sobre ela, e a nossa missão hoje é entender os conceitos-chave, sabe? Por que esse processo todo existe e como ele deveria funcionar no dia a dia. De um jeito claro, objetivo. Ok, vamos lá, vamos desvendar isso. Para começar, o que é exatamente essa tal de licitação pública? Olha, de forma bem direta, a licitação é um procedimento, um processo administrativo, né? Que a administração pública, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, e isso inclui também as autarquias, fundações públicas, empresas estatais e até o legislativo e o judiciário, quando eles estão fazendo compras ou contratando serviços, eles são, via de regra, obrigados a seguir esse processo. Obrigados. Então não é opcional. Não, via de regra não. É a forma padrão de contratar obras, serviços, fazer compras, alienações. A base disso está lá na Constituição Federal, no artigo 37. O ponto central é assegurar igualdade de condições para todo mundo que quiser competir, que quiser contratar com o governo. Entendi. Então não é só burocracia para complicar como muita gente pensa. Existe um motivo maior por trás dessa formalidade toda. Ah, com certeza. E isso é fascinante, na verdade. A licitação não é um fim em si mesma. Ela é um instrumento para concretizar princípios que são, assim, fundamentais para uma boa gestão pública. A lei nova, a 14.133, ela reforça isso muito bem lá no artigo 5º. Destaca vários princípios-chave. O primeiro, claro, é a igualdade. Tratar todos os concorrentes de forma justa e isonômica. Certo, a igualdade. Isso. Depois tem a publicidade e a transparência. Todo o processo, desde o início, tem que ser aberto ao público. Qualquer pessoa pode acompanhar, fiscalizar, isso é crucial. Para evitar problemas, né? Exatamente. Outro princípio importantíssimo é o da eficiência, ligado à economicidade. Aqui tem um ponto interessante. Não é só buscar o preço mais baixo a qualquer custo. A ideia é encontrar a proposta mais vantajosa para a administração. E o que é vantajoso? É aquilo que melhor atende ao interesse público, combinando qualidade, preço, prazo. É um bom uso do dinheiro público no conjunto, sabe? Faz sentido. Nem sempre o mais barato entrega o que a gente precisa, né? Exato. E tem um princípio que ganhou muito destaque nessa nova lei, o desenvolvimento nacional sustentável. Sustentável? Como assim? Numa compra do governo? Isso parece meio distante. Pois é, mas não é. É uma mudança de paradigma bem importante. Significa que hoje a administração pública deve considerar os impactos ambientais e sociais das suas contratações. Não é mais só uma recomendação, é um dever. Então, um edital pode, por exemplo, exigir certificações ambientais para um produto ou que a empresa contratada tenha práticas de logística reversa. Tipo, para lidar com o lixo que o produto gera depois. Isso. Ou pode até incluir critérios que incentivem a contratação de mão de obra local, ou de mulheres, ou de pessoas com deficiência. É usar o poder de compra gigantesco do governo para induzir boas práticas no mercado. É uma ferramenta de política pública também. Nossa, isso é bem mais complexo do que eu imaginava. Muda bastante a perspectiva. Muda mesmo. É uma visão mais ampla do papel da contratação pública. Tá, entendi os princípios. Mas e na prática? Como o governo escolhe o jeito certo de fazer essa licitação para cada tipo de coisa que ele precisa comprar ou contratar? Existem tipos diferentes de licitação, né? Modalidades. Isso. A lei organiza o processo em modalidades. São como ferramentas diferentes para situações diferentes. O artigo 28 da lei traz as 5 principais: pregão, concorrência, concurso, leilão e a novidade, que é o diálogo competitivo. 5. Vamos focar nas mais comuns, senão a gente não sai daqui hoje. Com certeza. As duas que a gente mais vê no dia a dia são o pregão e a concorrência. Pregão. Esse nome eu já ouvi bastante. É o mais usado, principalmente para bens e serviços que a gente chama de comuns. Aqueles que o mercado já oferece de forma padronizada, sabe? Que dá para descrever objetivamente no edital.
Tipo material de escritório, computador, serviço de limpeza, segurança. Exatamente. Coisas assim. No pregão, a disputa geralmente é pelo menor preço ou pelo maior desconto oferecido sobre um valor de referência. Ele tende a ser mais rápido, mais ágil. Tem a fase de lances, que pode ser eletrônica. Ah, o pregão eletrônico. Isso, que é a regra hoje. Torna tudo mais transparente e competitivo. E a concorrência, quando ela entra em jogo. A concorrência é usada para contratações mais complexas. Pense em grandes obras, serviços especiais de engenharia, concessões de serviços públicos, ou mesmo para a compra de bens e serviços que não são comuns, que são mais específicos, especiais. Entendi. Coisas que não dá para simplesmente comparar o preço, né? Precisa ver a qualidade, a técnica. Exato. Por isso, na concorrência, os critérios de julgamento podem ser mais variados. Pode ser melhor técnica ou uma combinação de técnica e preço. A análise é mais aprofundada. E as outras três que você mencionou rapidinho? Concurso, leilão e diálogo competitivo. Bom, o concurso é para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. Pensa num projeto de arquitetura para um prédio público, por exemplo. O prêmio ou remuneração é definido no edital. O leilão é o contrário da compra. É para vender bens. Bens móveis que não servem mais para administração ou imóveis ou produtos apreendidos. Ganha quem dá o maior lance, geralmente. Certo. E essa novidade, o diálogo competitivo, parece interessante. É sim. O diálogo competitivo foi inspirado em modelos europeus. Ele é pensado para situações muito complexas e inovadoras, onde a própria administração não sabe exatamente qual é a melhor solução técnica para atender uma necessidade. Então, ela abre um diálogo com empresas pré-selecionadas para discutir e desenvolver uma ou mais soluções. Só depois dessa fase de diálogo é que as empresas apresentam suas propostas finais. É para contratações que envolvem inovação tecnológica ou técnica, ou quando não dá para definir as especificações com precisão antes. Bem específico, então. Uma ferramenta para casos bem particulares. Exatamente. Não é para o dia a dia comum, mas é importante ter essa opção para desafios mais complexos. Legal, então, temos as modalidades. Mas e o processo em si? Depois que o governo escolhe, sei lá, fazer um pregão para comprar computadores, como a coisa anda? Quais são as etapas? O processo tem uma sequência lógica que está lá no artigo 17 da lei. É como um caminho que precisa ser percorrido. De forma simplificada, começa com a fase preparatória. Preparatório. O planejamento. Isso. É a fase interna, talvez a mais importante. É onde o órgão público estuda a necessidade, define o que quer contratar, justifica, estima os custos, elabora os documentos técnicos como o termo de referência ou o projeto básico. É o alicerce de tudo. Um bom planejamento evita muitos problemas lá na frente. Faz sentido. Preparar bem para executar bem. Exatamente. Depois dessa preparação interna, vem a fase externa, que começa com a divulgação do edital. O edital é a lei da licitação. Ele contém todas as regras do jogo. O objeto, as condições de participação, os critérios de julgamento, as obrigações do contratado, as minutas de contrato. Tudo tem que estar ali, de forma clara. E esse edital é público, claro. Sim, publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e, dependendo do caso, em outros meios. Aí os interessados têm um prazo para preparar e apresentar suas propostas ou, no caso do pregão, seus lances. E depois que todo mundo entrega as propostas? Aí vem a fase de julgamento. A comissão de licitação, ou pregoeiro, vai analisar as propostas de acordo com os critérios definidos no edital. Se for menor preço, compara os preços. Se for técnica e preço, faz a pontuação técnica e a de preço. Escolhe-se a proposta vencedora provisoriamente. Provisoriamente por quê? Porque depois do julgamento vem uma etapa crucial, a habilitação. Habilitação. Você já tinha mencionado isso. O que se verifica aí? Na habilitação, a administração vai conferir se a empresa que apresentou a melhor proposta tem mesmo condições de executar o contrato. É a hora de checar a documentação. Que tipo de documento? São vários. Comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, se está em dia com impostos, FGTS,
qualificação técnica, se tem experiência anterior, equipe qualificada, equipamentos necessários e qualificação econômico-financeira, se a empresa tem saúde financeira para aguentar o contrato. Ah, entendi. Para não contratar uma empresa que vai quebrar no meio da obra, por exemplo. Exatamente. Não adianta ter o melhor preço se a empresa não consegue entregar. A habilitação é esse filtro de segurança. Se a primeira colocada não passar na habilitação, chama-se a segunda, e assim por diante. Ok, julgou, habilitou o vencedor. Acabou. Ainda não. Depois da habilitação, geralmente abre-se prazo para a fase recursal. Os outros licitantes que se sentirem prejudicados podem entrar com recurso, questionar alguma decisão da comissão ou do pregoeiro. A chance de contestar. Isso. A administração analisa os recursos e dá uma decisão final. Só depois de resolver eventuais recursos é que vem a homologação. A autoridade competente, o chefe do órgão, por exemplo, confirma todo o procedimento, verifica se tudo correu dentro da lei e aí sim adjudica o objeto ao vencedor, ou seja, declara formalmente quem ganhou. Parece longo. Pode ser, dependendo da complexidade, mas cada fase tem sua importância. E como você disse antes, o edital é a peça central, a espinha dorsal que guia todas essas etapas. Ele tem que ser muito bem feito. Certo. Entendi o caminho padrão. Mas eu já ouvi falar que tem situações em que o governo pode contratar direto, sem fazer essa licitação toda. Isso existe mesmo? É legal? Existe sim e é legal. São as chamadas hipóteses de contratação direta, que são exceções à regra da licitação. A própria lei prevê essas situações. São basicamente dois tipos: a inexigibilidade de licitação e a dispensa de licitação. Inexigibilidade e dispensa. Qual a diferença fundamental entre elas? A diferença é chave. Na inexigibilidade, que está lá no artigo 74 da lei, a competição é simplesmente impossível. Não tem como fazer uma licitação porque não é pluralidade de opções viáveis. Impossível? Como assim? Me dá exemplos. O exemplo clássico é o de fornecedor exclusivo. Se só uma empresa no país produz ou vende aquele equipamento específico que a administração precisa, não tem como comparar propostas, certo? Só tem ele. Verdade. Outro caso muito conhecido é a contratação de profissional do setor artístico, um show de um cantor famoso, por exemplo. Não dá para fazer uma licitação para escolher entre o Roberto Carlos e a Ivete Sangalo por um evento específico. A escolha é pelo artista, pela pessoa, desde que ele seja consagrado pela crítica ou opinião pública. Faz sentido. Não dá para comparar arte por preço. Exato. E tem também a contratação de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Pensa num parecer jurídico complexo, um estudo técnico muito específico. Se existe um profissional ou escritório que é reconhecidamente a maior autoridade naquele assunto específico, cujo trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado, a lei permite contratar diretamente. Mas veja, a notória especialização tem que ser comprovada, não é qualquer um. E publicidade e divulgação não entram aqui, esses precisam licitar. Entendi. Inexigibilidade é quando não tem competição viável. E a dispensa? A dispensa, prevista no artigo 75, é diferente. Aqui, a competição até seria possível. Poderia haver mais de uma empresa interessada. Mas a lei autoriza a administração a não realizar a licitação por motivos específicos, justificados. É uma faculdade, uma permissão. E quais são esses motivos? O mais comum é a dispensa por baixo valor. A lei estabelece limites. Para obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos, o limite atualizado é um pouco acima de R$100 mil. Para outras compras e serviços em geral, o limite é um pouco acima de R$50 mil. Ah, então para contratar coisinhas pequenas não precisa daquele processo todo. Exato. A ideia é que o custo e a demora de uma licitação completa não se justificariam para valores considerados baixos. Seria mais caro fazer a licitação do que o próprio contrato, entende? Mas atenção, esses valores são limites máximos para poder dispensar. A administração ainda pode escolher licitar se achar melhor. E tem outros casos de dispensa além do valor? Sim, vários. Por exemplo, em casos de emergência ou calamidade pública, uma enchente, um desabamento,
Nesses casos, não dá para esperar todo o processo de licitação para contratar o socorro ou a reconstrução urgente. Mas tem que ser uma emergência real, comprovada, e a contratação é só para o necessário para resolver a situação imediata. Claro, urgência justificada. Isso. Outro caso é quando uma licitação anterior deu deserta, ninguém apareceu, ou fracassada, todos foram inabilitados ou desclassificados. Se tentar de novo, vai provavelmente dar o mesmo resultado e atrasar tudo. A lei permite dispensar, mantendo as condições do edital original. Tem casos também para comprar ou alugar imóvel específico, para contratar remanescente de obra. São várias hipóteses taxativas listadas aí na lei. Entendi. Então, na dispensa, a competição existe, mas a lei abre uma exceção por praticidade, urgência ou alguma outra razão bem definida. Exatamente. Mas é fundamental frisar, tanto a inexigibilidade quanto a dispensa precisam ser muito bem justificadas no processo, tem que ficar claro por que a licitação não foi realizada, e mesmo na contratação direta, vários princípios, como a busca pelo preço compatível com o de mercado e a publicidade do ato, ainda precisam ser observados. Não é uma carta branca para contratar de qualquer jeito. Perfeito, acho que ficou bem mais claro agora. Então, para a gente tentar amarrar os pontos, a licitação é a grande regra, o caminho padrão para as contratações públicas no Brasil. Ela existe para garantir isonomia, eficiência, transparência, usando procedimentos estruturados, com modalidades diferentes para cada necessidade. Isso. Mas a própria lei reconhece que essa regra tem exceções. A contratação direta, seja por inexigibilidade, quando não tem como competir, ou por dispensa, quando a lei autoriza não licitar por motivos específicos, como o valor baixo ou urgência, são mecanismos para dar flexibilidade e resolver situações onde a licitação normal não seria viável ou prática. Exatamente essa lógica. A regra é licitar, mas as exceções são importantes para que a máquina pública não pare em certas situações. E sabe, isso tudo nos leva a uma reflexão final, talvez. Considerando toda essa complexidade da lei, dos procedimentos, dos princípios, e pensando na realidade do Brasil, que é um país imenso, com milhares de municípios, órgãos com capacidades técnicas e administrativas tão diferentes, qual será o maior desafio para que esses princípios tão bonitos, igualdade, eficiência, economicidade e agora a sustentabilidade, realmente saiam do papel e se concretizem em todo lugar? Como garantir que a lei funcione na prática, desde a capital federal até o menor município do interior? É uma pergunta difícil. Pois é, fica essa questão, né? Como encontrar o equilíbrio certo entre o controle formal, que é necessário para evitar a corrupção e garantir a boa aplicação do dinheiro público, e a agilidade, a efetividade que a sociedade cobra na entrega dos serviços, das obras, dos bens que ela precisa. Onde está esse ponto ótimo entre controle e o resultado? É um debate constante.